Boa noite, queridas e queridos ouvintes, telespectadores do programa Semente Abstrata, aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil, nesta sexta-feira. São 19 horas e 30 minutos. Eu sou João Paulo Miranda e hoje vamos trazer mais um tema bastante interessante aí para nós discutirmos um pouco dentro, naturalmente, da linha que nós seguimos, né? Da linha dos simbolismos, da linha do hermetismo, da linha da teosofia, da linha da eubiose, enfim. Gente, hoje nós vamos falar sobre o mito do eterno retorno dentro da linguagem dos arcanos do tarô. É algo muito, muito, muito interessante nós observarmos a presença simbólica do mito do eterno retorno dentro dos arcanos. A questão do mito, do conceito, da ideia do eterno retorno é presente nas mais diversas tradições, nas tradições orientais, no hinduísmo, no budismo, na tradição hebraica, na tradição egípcia também, dentro dos mistérios gregos, da mitologia grega, enfim. Essa questão, essa ideia do eterno retorno é um arquétipo, podemos dizer, mais do que um conceito, mais do que uma ideia, ela é um arquétipo como um modelo, né, como um modelo primordial. Então, ela já foi, esse arquétipo já foi e ainda é objeto de muito estudo, de muitas reflexões por parte de filósofos, por parte de estudiosos, desde a antiguidade. Como eu disse, os filósofos antigos, os filósofos gregos, os estoicos, por exemplo, Pitágoras também se ocupou do tema. Mais recentemente, nós tivemos o trabalho de Friedrich Nietzsche, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, trazendo aí uma nova visão, uma nova interpretação sobre o eterno retorno. Carl Gustav Jung, o grande Carl Gustav Jung, também estudou, também nos deixou obras, né, nos deixou trabalhos interessantíssimos falando do eterno retorno. E temos também uma outra fonte altamente recomendável desse gênio, que é Mircea Eliade, né? Um filósofo, mitólogo, estudioso, que deixou grandes obras, especialmente uma chamada justamente de O Eterno Retorno. Tá? Então é um livro de menos de 200 páginas, mas riquíssimo, uma leitura riquíssima, O Eterno Retorno de Mircea Eliade. Gente, dentro dessa ideia, portanto, de eterno retorno, nós podemos, né, e devemos identificar a questão do eterno retorno dentro das situações corriqueiras aí dos nossos dia a dia, dos nossos dia a dias, certo? E isso eu digo pelo seguinte: essa ideia, né, esse conceito do eterno retorno, diz que nós, seres humanos, determinadas situações, fatos e mesmo questões cósmicas, ciclos cósmicos, eles seguem esse padrão, esse arquétipo de se repetirem.
Aí entra, inclusive, o outro nome, né, outra denominação que é dada para o eterno retorno, que é a eterna recorrência. Então, esse padrão do eterno retorno, ele traz essa ideia de reincidência, de repetição, de reincidências. Tanto em questões cósmicas, cíclicas cósmicas, em questões que envolvem a evolução humana, a evolução de cada um de nós, e mesmo aí as questões mais corriqueiras, as questões mais corriqueiras e triviais dos nossos dias a dia. Nossos dia a dias, perdão novamente. Vejam, gente, que dentro desse contexto, portanto, nós conseguimos identificar na nossa realidade cotidiana diversas situações que são recorrentes em nossas vidas. Você aí que está me ouvindo, você que está assistindo no YouTube, faça aí um retrospecto na sua memória. Você vai encontrar inevitavelmente situações que se repetem na sua vida, em determinado âmbito da sua vida, em determinada questão. Tá? Determinadas pessoas, determinados padrões de pessoas. Não é? Muitas vezes a pessoa tem problemas, assim, né? Questões às vezes complicadas em relacionamentos. Nossas avós diziam que a pessoa assim é a pessoa que tinha o dedo podre, né? Mas brincadeiras à parte, preste atenção, por exemplo, se você tem esse problema, né, de recorrência de relacionamentos complicados, procure observar os padrões que são recorrentes. Vamos dizer assim, os padrões mais não tão evidentes, sabe? Aqueles que estão ali um pouquinho mais ocultos, aqueles que não, sabe, que estão mais no âmbito mais do subconsciente, vamos dizer assim. Presta atenção. Por que você atrai esse tipo de pessoa? Às vezes você tem problemas recorrentes, por exemplo, com um chefe, não é? Às vezes a pessoa pede demissão, né, ou ela é demitida e fala, graças a Deus eu me livrei daquele chefe chato. Aí você consegue outro emprego, aí, e às vezes até no primeiro momento fala, não, olha, dessa vez o meu chefe é bacana, ele é legal. Né? Mas depois se revela, sabe, também uma pessoa complicada. Às vezes pode ser num outro viés, mas complicada do mesmo jeito. Por que isso se repete com você? Vamos pensar o seguinte, uma sugestão. O exemplo dos relacionamentos, tá? O exemplo dos relacionamentos. Você já parou para se perguntar, para se questionar como você lida com a sua própria personalidade, com a sua autoafirmação? Você já parou para pensar se você procura num relacionamento alguém que seja uma adição, tá? Ou se você precisa de alguém para se segurar, você precisa, sabe, de uma muleta. Você precisa de alguém para se sentir segura. Percebe? Se você continuar permanecendo nesse padrão de carência, né, focado muito mais na carência, provavelmente você vai atrair esse tipo de relacionamento complicado.
E por quê? Porque a vida quer te punir, porque você jogou pedra na cruz, porque dá certo com todo mundo menos com você? Não. É porque a vida, como a vida é pedagógica, a vida quer lhe mostrar que você precisa aprender a superar essa questão de carência, que você precisa aprender a se autoafirmar, que você precisa aprender a se valorizar, que você precisa começar a exercer e valorizar o seu amor próprio. Enfim. Indo agora para a parte do chefe. Isso pode, essas questões recorrentes, eu estou dando esses exemplos, mas isso pode acontecer, acontece em família. Às vezes você tem uma questão com o seu pai, né, ou com a sua mãe, e depois isso se projeta no seu filho, na sua filha, na sua nora, sei lá. Às vezes isso pode acontecer, às vezes é uma reincidência, uma repetição relacionada a vizinhos, enfim, às vezes é uma doença que é recorrente, não é? Essas recorrências, elas querem dizer alguma coisa. Então, vamos só voltar para dar mais esse exemplo, aí nós prosseguimos focados aqui na linguagem dos símbolos, na linguagem dos arcanos. Então, pois bem, aí vamos imaginar então a figura do chefe, a pessoa que tem esse problema recorrente aí, essas reincidências de problemas com o chefe, que aliás são muito comuns. Vamos imaginar, o chefe ele representa uma figura de autoridade, certo? Naturalmente, né? É um superior a você. Hierárquico, não estou dizendo superior em inteligência, né? Hierárquico, questão de hierarquia. Você já parou para pensar como que era a sua relação com essas figuras de autoridade, de hierarquia no decorrer da sua vida, na sua infância? Pode ser a figura do pai, a própria figura da mãe, a figura do avô, de um professor. Tá? Como você lida com essas figuras de autoridade? Como você projeta o seu próprio senso de autoridade? É importante também que você veja o seu signo, né? Se você analisar o seu mapa astrológico como um todo, melhor ainda. Mas o seu próprio signo, principalmente o solar, vai te dizer muita coisa. Porque o signo ele traz as suas tendências, né, que podem ser positivas e negativas, relacionadas à luz e sombra de cada signo zodiacal. Certo? Mas vamos imaginar aí, então, a figura de autoridade. Como você lida com a sua própria autoridade? Não há nada de errado com o senso de autoridade. O que nós buscamos, né, quando nós estamos aí buscando uma evolução maior, um autoconhecimento maior, é buscarmos mais consciência e equilibrarmos dentro do senso de moderação, né, nas energias. Mas todas elas são importantes. Então, o altruísmo é importante, claro que é. Mas você ser altruísta demais, você acaba se anulando. As pessoas acabam montando em cima de você. Certo? Questão de autoridade. Se você exerce demais a sua autoridade, com exacerbação nessa energia, você vai se tornar uma pessoa autoritária. Você vai estar lidando com isso de uma forma consciente e equilibrada? Claro que não, desequilibrada. Ou se você anula a sua própria autoridade sobre você mesmo, tá? E aí você projeta isso em figuras de autoridade que acabam representando essa figura do tirano. Aí você projeta isso nos seus chefes, por exemplo.
E aí essas experiências acabam sendo recorrentes. Por quê? Porque a vida está querendo te ensinar a lidar, a assimilar, certo? A conscientizar essa questão de autoridade que está bagunçada dentro de você, que está desequilibrada, né? Que pode ir tanto para uma... Até se às vezes um problema que a pessoa tem com um chefe, por exemplo, a pessoa pode ser dentro de casa uma tirana, com a família, com os filhos, depende. Né? Por quê? Vai indicar que essa pessoa ela não está lidando bem, ela não está evoluindo em algo que ela tem que aprender, que é assimilar e trabalhar esse senso de autoridade de uma forma, lógico, consciente e moderada, como eu falei. Certo, pessoal? Então, essas são aqui algumas ideias que eu trago para essas experiências recorrentes. Enquanto nós não superarmos, enquanto nós não transcendermos, não sublimarmos essas questões que nós viemos, que nós estamos nessa existência aqui para superar, para assimilar esse desafio, esse obstáculo, enfim. Essas experiências vão continuar acontecendo. A vida ela é pedagógica, ela é simbólica. Vão continuar acontecendo. Se não for desse lado, vai ser do outro. Enquanto você não aprender, vai continuar acontecendo. A partir do momento que você já começa a tomar consciência, esse processo começa a mudar. E a partir do momento, então, mais ainda que você se predispõe a mudar, né, que você se predispõe a se analisar, a se conhecer e trabalhar isso de uma forma consciente, para isso se harmonizar dentro de você, você pode ter certeza que essas experiências elas cessam. Cessa a reincidência, cessa a repetição, cessa o retorno. Tá? Isso eu trouxe exemplos bastante simples, bastante triviais, mas isso acontece no universo como um todo. Tá? Indo para o lado mais de cosmogênese, de cosmogonia, até nas questões, né, de que o universo ele se recria, o cosmos se recria, aí por um pouquinho menos cósmico assim, mas ainda num contexto mais geral, mais impessoal, certo? Uma civilização, por exemplo, ela tem os seus ciclos, né? De início, crescimento, apogeu e declínio. Aí outra desponta. E assim vai seguindo o fluxo da vida. Mas vejam que seguem esse padrão do retorno, da reincidência. Vejam os próprios astros, o próprio Sol. Ele segue, ele renasce toda manhã e ele cai, ele morre no final da tarde para renascer toda manhã. Quer dizer, ele cumpre esse ciclo. Ele retorna. A Lua passa por 4 fases durante o mês. O mês, o nosso mês, ele é baseado, né, a medida de separação dos meses é baseado nos ciclos lunares. Aliás, deveria ser mais, né? Mais adequado, vamos dizer assim, a nossa questão cósmica, que o nosso calendário ele fosse lunar e não solar. Tá? Mas é uma outra questão, certo? A Lua segue o seu ciclo de 28 dias, né? 28 dias. Mas vejam, ela segue esse padrão. É o eterno retorno. Gente, o eterno retorno, ele também representa o próprio ciclo de nascimentos e mortes. Mortes e renascimentos, os ciclos da reencarnação, ciclos reencarnatórios. Que são representados simbolicamente pela roda.
o círculo, a roda representa o eterno retorno. A roda de Samsara, roda de nascimentos e mortes, que é a mesma roda presente no arcano 10 do tarô. A roda da fortuna e que, ao mesmo tempo, tá, é a própria roda zodiacal dividida em 12 signos. É a mesma coisa. Roda de Samsara, a roda da fortuna, a roda zodiacal, é a roda dos nascimentos e mortes, é a roda das experiências. Vejam aqui, ó, o arcano 10, representando, portanto, o eterno retorno. O arcano 10, ele representa a roda e a nossa crucificação na matéria. Tá? A roda zodiacal representa a nossa crucificação na matéria. Nós estamos crucificados na matéria porque nós estamos dentro da roda de nascimentos e mortes. Obedecida ao que? A lei do karma, da causa e efeito. Ora, e a lei da causa e efeito, perdão, a lei do karma não está intrinsecamente ligada ao eterno retorno? É o retorno. O karma é o retorno. É como efeito da causa. Certo? E todos nós viemos aqui para quê? Para trabalhar. A vida é uma escola e é um trabalho. E esse arcano é regido pelo signo de Virgem. E o signo de Virgem não nos traz a ideia de pureza e não é um signo relacionado ao trabalho, então é o trabalho que traz a purificação. Nós estamos nesse processo quê? De purificação, de burilação da nossa alma, dentro dos ciclos de reencarnação. Da volta à forma, a lei da volta à forma, do eterno retorno. Certo? A transcendência da roda da fortuna, da roda de Samsara, se dá, gente, quando a pessoa se ilumina, quando nós, seres humanos, nos iluminamos num processo que é a apoteose desse grande processo de burilação, né, de lapidação da nossa alma, a lapidação da nossa pedra, da pedra bruta, rumo à pedra filosofal, tá? Então é a lapidação. Nós estamos nos lapidando dentro desses ciclos de nascimentos e mortes, das reencarnações. E somos, claro, reincidentes. Enquanto nós não resgatarmos um karma, certo? Enquanto nós não assimilarmos, não resgatarmos, não equilibrarmos esse karma, e karma representa, simboliza o quê? Um desvio da lei. A lei da causa e efeito, mas é um desvio da lei maior que a tudo e a todos rege, que é justa e perfeita. Justus e perfectus. Que é a lei maior que a tudo e a todos rege, que é Deus, que é o divino, que é o eterno. O eterno. Então, transcende a roda aquele ser humano que se ilumina, que burila, que lapida a sua alma, transmutando-a na pedra filosofal, transmutando a sua alma de chumbo em ouro. Tá? Esse processo, nós falamos de iluminação, de transcender o karma, né, de transcender a roda, de não estar mais crucificado, de conquistar a imortalidade dentro do corpo físico, a imortalidade da alma, a imortalidade do corpo. Esse processo alquímico é representado o quê? Pelo arcano 9, o eremita. Tá? O eremita que representa o iluminado, o arcano 9. Então aqui, a roda da fortuna, arcano 10,
e o arcano, o eremita, o arcano 9, regido pelo signo de Leão. Ora, Leão não representa o rei, né, dos astros, o rei dos animais, perdão, que é regido pelo Sol, o rei dos astros, que representa o próprio disco solar, que representa o ouro, que representa a luz, que representa a iluminação. Leão é a luz fixa. Por isso que é representado na alquimia a fixação da luz pelo símbolo de leão, representando, portanto, a imortalidade, pela fixação da luz. É a luz que se fixa. Certo? Pois bem, gente, essa transcendência, portanto, do karma, quando o ser humano transcende o karma, ele se alinha, ele se realinha ao que é a Dharma, que é a lei justa e perfeita. A lei maior que a tudo e a todos rege. E a lei, a grande lei, a lei maior que a tudo e a todos rege, é representada pelo quê? Pelo arcano 8. Tá? Pelo arcano 8, a justiça. Esse arcano que representa justamente a lei maior que a tudo e a todos rege. Representa, vejam que o arcano 8, o 8 representa o próprio eterno. Tá? Representa o próprio senso de eternidade, a própria lei que a tudo e a todos rege. Então, aquele que se ilumina, ele se torna, ele se alinha a Dharma, que é a própria lei. Aí o ser humano não está mais sujeito à lei do retorno, ao eterno retorno, mas está dentro do eterno sempre. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma ótima semana.